Fala, galerinha! Isso! Saudade do meu isso, né? Eu morro de saudade de vocês. Então vamos começar mais uma aulita, matemática viva, matemática life, certo? Professor Victor Moreira Lima aí com inequações e sistemas de inequações. Professor, por que serve essa matemática viva aí? Para você viver. Certo? A matemática viva é a matemática básica, aquela que facilita seu raciocínio, facilita a sua resolução de problemas, facilita a sua vida, certo? Ô professor, risca aqui no seu tablet, beleza? Viva, certo? Então facilita na sua vida, por isso que ela é matemática viva. Então vamos que vamos. O que é uma inequação, né, galera? Professor, o que foi, aluno? E a musiquinha, tia? Deixa pra mim. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos que vamos. Tá no final, mas vamos voltar. Começando a nossa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, galera. Exatamente 10h21 da manhã. Hoje. Mais uma aulita com o professor Victor. Vamos que vamos. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend, your worst enemy. Something eat and drink it for you. Beleza, galera, depois a gente continua lá. Vamos colocar no silencioso para não ter problema e vamos que vamos, tá certo? Se liga lá, galera. Então, o que é uma inequação, né? É uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar desigualdades. Importante isso aí, viu, galera? Diferente da equação que expressa igualdade. Então, se a gente está falando de inequação, a gente vai ter um sinal diferente do que se nós estivermos falando de equação, beleza? Então, olha só, o sinal usado, né, na equação é o símbolo de igual, tá certo? Desculpa. Já na inequação, usaremos os seguintes símbolos. Quais são eles? Então, nós temos o símbolo do maior que, o símbolo do menor, certo? O símbolo do maior que ou igual e o símbolo do menor que ou igual, beleza? São esses quatro símbolos. Note que há uma diferença entre eles. Qual é a diferença? Uma tem aqui uma opção, né? Maior. Já esse tem duas opções, maior ou igual. Quando a gente estiver trabalhando com essas inequações, a gente vai ter o que a gente chama de reta numérica. Vocês vão ver isso nos próximos slides, mas eu quero antecipar, tá certo? E quando você for representar o número na reta numérica, você vai ter duas representações, bolinha aberta e bolinha fechada. Se você tiver uma bolinha fechada, pintadinha, isso representa aquela opção com duas, maior ou maior e igual, tá certo? Aqui vai ser só maior, beleza? Então, bolinha fechada, duas opções. Bolinha aberta, uma opção, tá certo? Então, olha só. Vamos resolver essas inequações aí para vocês verem como que ela funciona, beleza? Dá uma olhada aqui. Resolução e representação na reta. Então, é aquilo que eu comentei no slide anterior lá. Então, olha só. Como que eu resolvo uma inequação? Da mesma forma que você resolve uma equação, você precisa encontrar o valor da sua incógnita, correto? A sua incógnita aqui, nesse exercício, é o x. Então, qual que é o método? Eu preciso fazer aquelas mudanças, né? Certo? Como que virou menos 7? Virou menos 7 porque eu somei menos 7 dos dois lados, fazendo com que o mais 7 do lado esquerdo da minha inequação desaparecesse. Deixa eu colocar aqui. Aí, tá bem. Então vai ficar 2x maior. Quanto que dá essa conta? Dá 1 positivo. 1 positivo menos 7, menos 6. Tá? X maior que menos 6 sobre 2. X ele é maior que menos 3. Tá? Perceba que a minha reta já está feita. Só que eu estou mostrando para vocês como fazer para chegar nesse resultado aqui. Que é x pertence aos reais, tal que x ele é maior do que menos 3. Maior indica que é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá,
bolinha aberta, ou seja, uma única opção. Não pode ser menos 3, tem que ser maior. Não pode ser igual a menos 3, tem que ser maior. Tá legal? Então, o primeiro exemplo tá aí. Vamos por exemplo de número 2. Resolvendo, tá? Primeiramente, 4x mais 2x. Opa, é o hábito. Menor que 20 mais 10. Então, 6x maior do que 30. X menor, do que 30 sobre 6. X menor do que 5. Novamente, eu tenho uma única opção porque não é o símbolo de maior igual ou menor igual, tá certo? Então, x pertence ao reais, a minha solução tá o quê? X tem que ser menor do que 5. Então, aqui eu tenho os valores positivos, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui os valores menores, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1 e assim sucessivamente, tá certo? Então, você veja que não tem problema, tá? Você resolver. Agora, olha só essa aqui. Essa aqui, galera, eu tenho um intervalo. Por quê? Eu preciso deixar esse cara sozinho aqui. Então, eu vou, para fazer com que esse cara desapareça, eu vou somar mais 4 em todos os termos. Então, vai ficar 8. Eu tenho aqui menor do que 2x, menor do que 14, tá certo? Agora eu vou pegar esse 2 aqui e vou dividir todo mundo por 2, né? Vai ficar 4 maior do que x, né? No caso, x maior do que 4, né? E menor do que 7, certo? Tudo bem? Então, vamos olhar para esse cara aqui. Olha só, eu tenho aqui o x, tá certo? O x ele precisa ser maior do que 4 e ele precisa ser menor do que 7. Ele não pode ser nem igual a 4 nem igual a 7. Ele tem que ser maior do que 4 e menor do que 7. A representação aqui, ó, eu tenho sendo de 4 a 7. Bolinha aberta porque é apenas uma opção. Então, solução. X pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser maior, 4 tem que ser maior do que x e x tem que ser menor do que 7. Tá certo? Então, x pertence aos reais, tá o quê? O x precisa ser maior do que 4 e menor do que 7. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Opa, acho que o próximo é esse mesmo. Então, vamos lá. Olha só, aqui é a mesma coisa. Vou somar mais 3 nos 3 membros. Tá legal? Vai ficar assim, ó, 8, 2x e 10. Agora eu vou dividir por 2 os 3 membros. Pegaram o jeitão aí? Então, o que eu tenho aqui como solução? Um número x que ele precisa ser maior ou igual a 4. Então, ele pode ser 4, tá certo? E ele precisa ser menor do que 10. Tudo bem? Então, aqui ele não pode ser 10. Pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui tem um detalhe que eu não comentei ainda. Pertence aos reais. Então, ele pode ser, por exemplo, 4,1, que também é um número real. Beleza? Tranquilite. Ó, bolinha fechada porque tenho duas opções. De ser maior e de ser maior igual. De ser igual. Mais um exemplozinho aí, olha só, mesma coisa, vou somar mais 7 em todos os termos, tá? Vai ficar 8, 4x, 20, tá certo? Agora eu vou dividir por 4 todo mundo. Estou fazendo o mesmo processo, tá? Para a gente pegar bem isso aí. Então, qual é a solução aqui? Vamos ver se você já entendeu. X tem que ser maior ou igual a 2 e x tem que ser menor ou igual a 5. Beleza? Como ele pertence aos reais, é uma quantidade finita ou infinita de números? É uma quantidade infinita. Por quê? Porque eu posso ter 4,1, 4,12, né? Isso aqui é uma quantidade finita e infinita, eu diria. Finita na reta e infinita de possibilidade. Agora, muita atenção, galera. Por quê? Vem uma regrinha aí na resolução de inequações. Invertendo o sinal da desigualdade em uma inequação. Propriedade. Atenção, atenção. Vamos colocar um asterisco aí.
Podemos multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação por uma mesma quantidade negativa, desde que troquemos o sinal de maior pelo sinal de menor e vice-versa. A gente precisa trocar o sinal. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui nessa incógnita um coeficiente negativo. Então, quando acontece isso, eu multiplico por menos 1, fazendo com que isso vire positivo e eu preciso inverter o sinal. Tá certo? Professor, mas por que precisa inverter o sinal? Já vou mostrar para vocês o porquê. Aí depois que você inverte, você resolve da mesma forma, tá legal? O que você tem que tomar cuidado é que se esse sinal tivesse invertido, a referência nele aqui, ó, x menor que menos 2. Então, menos 2 está aqui, seria para cá. Se fosse ao contrário, x maior que menos 2, seria assim, né? Então, perceba que são coisas bem diferentes, exatamente o contrário. Por quê? Né? Por que inverte? Então, aqui está a resposta daquela pergunta que você se fez. Por que inverte, professor? Então, vamos imaginar aqui a reta numérica, tá certo? A gente vai pensar em números simétricos. Significa multiplicar a desigualdade por menos 1. Então, para você encontrar o simétrico de um número, você multiplica ele por menos 1. Então, está aqui, ó. 5 é menor do que 6, correto? 5 menor do que 6. Então, isso é a informação verdadeira. Se eu colocar os sinais negativos e mantiver o meu símbolo, né? Menos 5 é menor do que menos 6. Isso está errado. Menos 5 ele é maior do que menos 6. Tá certo? Então, perceba nesses exemplos que em todos os casos eu tive o meu sinal invertido para manter essa desigualdade verdade. Porque se você colocar os simétricos e não mudar o sinal, você não vai dizer uma verdade, certo? Isso vai ser uma falsidade, tá certo? Por causa desse porquê aí, tá legal? Então agora vamos para another level, outro nível. Um sistema de inequação do primeiro grau é formado por duas ou mais inequações. Cada uma delas tem apenas uma variável, sendo que essa deve ser a mesma em todas as outras inequações envolvidas, ou seja, uma única variável x. Então, como que a gente resolve isso, né? A gente faz o seguinte, a gente resolve separadamente. Então, aqui naquele primeiro, eu faria essa conta aqui, né? É menos 4, depois x igual a menos 1, né? Guardaria essa informação. E aqui, menos 1, guardaria. Aí eu vou fazer duas retas numéricas, uma para cada. E a terceira vai ser a interseção dos resultados. Quer ver? Quando terminamos a resolução de um sistema de inequação, chegamos a um conjunto de solução. Esse é composto por possíveis valores que x deverá assumir para que exista o sistema. O conjunto formado pela intersecção do conjunto de solução, conjunto formado pela intersecção, chamamos de conjunto de solução do sistema. Certo? Então, conjunto formado pela intersecção dos sistemas anteriores, a gente chama de conjunto de solução do sistema. Beleza? Então, vamos lá, olha só. Primeiro exemplo. Calculando a resolução de cada uma delas. Então, está aqui a resolução dessa primeira, certo? Eu tenho lá o 4 para o outro lado, aquilo que a gente já tinha feito, certo? Então, tem aqui o conjunto de solução da primeira equação, beleza? Agora, dê uma olhada. Opa, deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá. Dê uma olhada no segundo. Resolução. Perceba que essa intersecção aqui, ela é uma intersecção completa, né? Não há nenhum intervalo entre eles. É a mesma solução para os dois. Portanto, o conjunto de solução desse sistema é x pertence a R, tá o quê? X é menor do que menos 1. Ou, se você quiser trabalhar com intervalo, tá certo? Você pode usar os símbolos do colchete. Lembrando o seguinte, quando você tiver o colchete fechado, a representação é bolinha fechada. Quando você tiver o colchete aberto, a representação é bolinha aberta, tá certo? Então aqui é bolinha aberta porque ele não vai chegar no infinito, ele tende ao infinito, tá certo? Então vamos lá para mais um exemplo aí. Exemplo 2, o que você faz aqui? Você tem que resolver essa equação, né? Essa inequação, desculpa. Jogo 1 para cá, menos 1, 3 que está multiplicando, dividindo.
Representação na reta numérica, bolinha aberta. Então, x maior do que menos 1/3. Né? Agora, vamos resolver a segunda equação. Muda o lado do 4 mais o 5, pum, divide. 4,5 é 0,8, tá? Só para você ter uma noção. Então, x menor ou igual a 0,8. Aqui é o segredo. Você fazer essa intersecção, tá? Então, olha só, perceba que a intersecção está aqui, ó. Então, bolinha aberta para esse, porque não pode ter aqui, e bolinha fechada aqui. Então, tá aqui o meu conjunto de solução. Então, aqui perceba, ó, x pertence a R, tá o quê? O x tem que ser maior do que menos 1/3 e menor ou igual a 4/5. Olha o símbolo aqui que eu quero chamar a atenção. Certo? Símbolo de interseção. Beleza? Mais uma lá. Aqui concordo que você tem que fazer a distributiva, tá? 10x menos 2. Aí você procede, encontra o resultado, tranquilo. Agora nós vamos colocar a solução. Como que a gente faz? Abre chaves, né? Nossa, chaves horrível. Abre chaves, x pertence ao reais, tá o quê? X tem que ser o quê? Maior ou igual a 3/5. Essa é a minha representação, olha lá. Maior ou igual a 3/5, tá certo? A outra. Lembrando, eu faço a distributiva, né? 6x mais 8. Então, aí eu faço o conjunto. X menor do que 1/2. Então, x pertence ao reais, tá o quê? X tem que ser menor do que 1/2. Fecha chaves. Perceba que aqui não há intersecção entre eles. Portanto, esse conjunto é um conjunto vazio. Conjunto solução é um conjunto vazio. Não há intersecção. Não há um x que satisfaça as duas inequações. Tá certo? Ah, professor, acabou! Mas não fique triste, pessoal. Nós temos muito mais aulas ainda para vocês. Beleza pura? A gente vai ter aí muitas aulitas, tá certo? Quero que você fique sempre com a gente, tá? Porque a gente está fazendo o melhor para que você curta o nosso canal, curta nossas aulas, curta os professores, curta a música, curta tudo. Valeu? Um abraço. Esqueci de colocar o último slide, pessoal. Voltei. Agora sim.